Bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez no Escatom para estudar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por um bom tempo estivemos com lives falando sobre o momento do arrebatamento da igreja. Vemos que deu para demonstrar que a teoria de um arrebatamento pré-tribulacional é a melhor que se encaixa com o que a palavra de Deus ensina, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Nós falamos sobre esse assunto por muitas lives, e hoje nós vamos já trabalhar o oitavo capítulo do livro. Ficamos por um bom tempo no sétimo, agora estaremos entrando no oitavo capítulo do livro, que trabalha as 70 semanas de Daniel e o pré-tribulacionismo, ainda o pré-tribulacionismo, mas pensando nas 70 semanas de Daniel. Estamos entrando no oitavo capítulo do livro, o livro tem 14 capítulos. Nós levamos esse tempo todo trabalhando 7 capítulos, ainda falta 7, viu, irmã Elisa? Espero que nós possamos trabalhar com menos tempo esses 7 capítulos, mas vamos seguindo. Então, o irmão Mil vai colocar os slides, o grupo de slides. Esse estudo não é tão demorado quanto o outro. Nós vamos desenvolver essa parte das 70 semanas de Daniel. E já houve estudos passados que tocamos neste assunto, mas agora estamos com o foco do capítulo 8. O livro ele é um livro que tem idas e vindas, mas trabalhando algumas dimensões maiores. O irmão Almir pode abrir mais os slides, se der, é bom. Bom, Se der, é sim, bom. bom. O primo, se você puder fechar só um instantinho só, deixa eu fazer Sim, uma pequena colocação. Nós terminamos, pastor Evaldo, na semana passada, com aquela pergunta, aquela colocação do pastor Ulisses. Talvez fosse bom a gente, antes de entrar, dar uma recomeçadinha para esclarecer aquele assunto, finalmente, não? O que acha, pode pastor? ser, pode ser sim, a É, gente volta aí, irmão. Pastor Ulisses pode refazer a questão. Tá bom? Então, pastor, nós terminamos ali o senhor dando o exemplo de Adão e Eva, né? Aí foi até lido lá o texto, e o senhor teceu o comentário falando que nós não sabemos e realmente não temos base nenhuma para saber quanto tempo se passou Adão e Eva no período da inocência antes de cair, né, em pecado. Então, foi citado, né, que não sabemos se foi 100 anos, 120, se foi 70 ou até 20 anos, né? E a minha pergunta foi, vamos supor que foram 20 anos. Adão e Eva, quando foi criado, eles foram criados já adultos, receberam a ordem, né, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Será que eles tiveram alguma dificuldade para cumprir com essa ordem de Deus? Se de repente eles passaram, vamos colocar 20 anos, né? 20 anos sem ter filho, para então depois nascer filho. Essa foi a minha pergunta para o senhor. Exato. No capítulo 5 de Gênesis, quando a gente vê, já havia tido a morte de Abel e a fuga de Caim. E aí já entra a genealogia de Sete, que vai ser aquela genealogia que estará relacionada com a de Caim. A de Caim é a geração, vamos dizer assim, amaldiçoada, e a de
Sete é a geração abençoada, vamos dizer assim, né? Então, parece que o capítulo 6, quando fala do dilúvio, ele tem a ver com a relação entre os filhos de Deus, que seriam a descendência de Sete, com os filhos dos homens, ou as filhas dos homens, que é a descendência de Caim. Mas eu destaco aqui o verso de número 1 a 3, que diz: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou seu nome Sete. Veja que ele gera Sete com 130 anos, né? Se a gente der um desconto aí de 30 anos, mais ou menos, aí a gente teria, nesse contexto, talvez, Caim e Abel, né? Ou aí teríamos 100 anos de inocência. Mas se não foi 100, se foi 50, ou se foi até 20, cabe sim essa colocação do pastor sobre o tempo em que eles viveram na inocência e, por conseguinte, Deus os casou, os abençoou, e os abençoou, os casou, né? E disse: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. É dito depois do versículo de número 3 que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. É possível que o próprio Caim tenha fugido para edificar a cidade por nome Enoque, que não é o Enoque, o sétimo depois de Adão, é o Enoque de Caim, porque tem dois Enoques, né? Tem o Enoque, que é o sétimo depois de Adão, na descendência de Sete, e tem o Enoque, filho de Caim, que ele edifica uma cidade, né? Ele se relaciona provavelmente com as suas, ou com uma prima, ou como irmã. E não é, e seria natural, porque quando a humanidade começa com um casal. E esse casal vai ter filhos, e esses filhos, aí não cabe a ideia do incesto, né? Do incesto. Não cabe a ideia do incesto, porque eles vão se multiplicar se relacionando parentalmente até que a humanidade, e hoje todos, nós somos também descendentes de Adão. Irmão, há uma tese que afirma que Adão teve filhos antes da queda, devido a esse tempo, e aí eles tiveram filhos antes da queda. Havia possibilidade disso? Havia, né? Não haveria problema. Na minha visão, se eles tivessem filhos depois ou antes da queda, a queda deles derrubaria os filhos também, mesmo gerados, mesmo nascidos antes da queda, não haveria a questão de individual, porque a própria Eva, se comesse do fruto e Adão não comesse, a raça não cairia. De acordo com Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por um homem, e homem ali com a ideia do macho mesmo. Porque Adão é o cabeça natural da raça, porque nós somos traducionistas, né? Nós não somos criacionistas. Eu estou falando não no tocante à teoria evolução versus criação, mas a teoria traducionismo versus criacionismo na questão da origem da alma, né? Para nós, o espírito do homem, ele vem, ele é passado através do relacionamento sexual. Então, nós acreditamos que os cromossomos do macho e da fêmea trazem à tona uma criança que vem com corpo, alma e espírito para o tricotomista, ou corpo, alma ou espírito para o dicotomista.
Então, a tese é, a gente acredita no tradicionismo, não crê que Deus tinha um estoque de almas e ou que é a pré-existência, ou que Deus criou um espírito e colocou ali no momento da concepção. Então, nós acreditamos mais na linha tradicionista. Então, se eles tiveram filhos antes do pecado, eu não creio nisso, mas se tiveram filhos antes do pecado, não haveria problema nenhum em haver a queda deles, porque no momento que Adão comesse do fruto, cairia não só a sua esposa, mas cairia também os seus filhos, mesmo na pré-queda. Mas, ao que parece, pela promessa que Deus fez a Eva, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, e que ele diz a serpente, não é que há uma promessa para a humanidade, mas que ele diz à serpente assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, diante dessa promessa, Eva dá um nome a Caim, parecendo que ela está dando nome ao seu primeiro filho, confiante no que ela ouviu no Éden, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Porque de imediato ela diz: alcancei um varão do Senhor, que quer dizer Caim. Então, ela diz: alcancei um homem do Senhor. Se ela já tivesse outros filhos, ela não diria isso. Então, tudo indica que o primeiro filho, o filho primogênito dela, é Caim. Mas Caim não esmaga a cabeça da serpente, ele esmaga a cabeça de Abel, né? Então, o que resulta na queda, na fuga dele. E aí ela faz a mesma coisa quando gera Sete. Ela diz que ela alcança, que sobre Sete, que Sete seria como se seria o substituto de Abel que Caim matou, né? Então, eu creio que não tiveram filhos antes da queda, durante esse tempo. Deus sabe por que eles não tiveram logo os filhos de imediato. Alguns usam essa tese para dizer que o espaço de tempo foi curto entre a queda do homem e a criação. Aí diz, não, diante da promessa, como eles não tinham preservativos, eles não tinham anticoncepcionais, então e a ordem foi dada de se multiplicarem, talvez a inocência não durasse 20 anos, poderia durar menos tempo, né? Possibilidade também, mas a gente não tem como precisar o tempo, né? Mas é fato que Deus não iria deixá-los passar um tempo tão curto no Éden, né? Então é possível que eles tiveram um tempo bom no Éden, né? Um tempo bom no Éden, e que Deus, nos seus propósitos, não deu logo os filhos, né? E os filhos vieram a partir depois da queda, possivelmente. Não rechaço quem crê em filhos antes da queda, mas há aqueles que creem que têm filhos antes da queda, não tem problema nenhum eles caírem, porque mesmo que não comessem de fruto algum, eles são frutos de Adão. Eles estavam em Adão ou para nascer, ou já nascidos, eles continuam em Adão. Eles continuam em Adão, ou já fora do ventre de Eva, ou dentro do ventre de Eva para o futuro, como dos seus filhos, porque nós também, que não estávamos lá, caímos nele. Se nós que estamos do lado de cá, 6.000 anos depois, caímos, por que eles nascendo antes não iriam cair? O cabeça da raça é Adão, Adão caindo, a raça cai. É isso aí, irmão, pastor Willis. Bom, muito bem explicado, pastor. Obrigado. Mão levantada do primo, depois tem a mão levantada do pastor Lorival. A irmã Cristina levantou a mão, mas abaixou. Então, ficamos com o pastor, com o irmão Almir e o pastor Lorival. Irmão, primo. Tá bom. Se cair, pastor Evaldo,
foi o primeiro filho e de Eva, porque em Gênesis 4, 14 e 15, depois que ele foi lançado, né, da face da terra, ele diz: todo aquele que achar me matará. Então, possivelmente existiam outras pessoas espalhadas ali, né, pelo mundo, por causa dessa declaração dele. Eu sou um, assim, dos defensores que houveram filhos antes do pecado. Um outro detalhe, Romanos 5,14, né, e Paulo diz: a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Quem seriam esses? Vamos por partes aí, né? Então, primeiramente, a questão de todo aquele que te achar, né? Assim, quando houve a morte de Abel, a gente não pensa mais em somente Caim. Veja, Caim e Abel já são adultos, a gente não tem como precisar idades, né? Para eles, porque a genealogia vem a partir de Caim e depois a partir de, de Sete. Mas a probabilidade de já ter mais gente da descendência de Adão, Eva e posteridade se faz possível, plausível, né? O próprio Caim se casar com uma pessoa e gerar um filho já demonstra que tem gente, e parece que essa gente vem do tronco Adão, Eva, e além deles dois, que são o foco é eles dois, né, Caim e Abel, a gente pode ter mais pessoas geradas pelos nossos primeiros pais pós-queda. Pode acontecer essa possibilidade. Assim, é difícil a gente poder conjecturar em cima de coisas que a gente não tem informações precisas, mas aí tudo bem. Quanto à questão de Romanos 5,14, ele está falando que a morte reinou de Adão até Moisés sobre aqueles que não cometeram pecados à semelhança de Adão, no sentido de que Adão transgrediu uma lei. E Moisés vem com a lei, entende? A lei vem com Moisés. De Adão até Moisés, você tem a lei chegando com Moisés. Mas a lei decálogo, a lei já codificada. Mas houve uma transgressão de Adão. E a transgressão de Adão foi desobedecer a uma ordem de Deus. Então, haveria pessoas, até chegar Moisés, que iriam pecar sem lei. E o próprio Paulo vai falar isso em Romanos 2, os que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Então, sem ter uma ordem, uma determinação ou codificada, ou como aconteceu com Adão, que houve uma ordem dada e ele transgrediu aquela ordem. E é aquela ordem que resulta na queda nossa. Porque Adão pecou outros pecados. Ele está falando de uma transgressão só, porque ele vai trabalhar essa ofensa, que resulta na queda. E o ato de obediência de Jesus é o ato de obediência até a cruz, né? A obediência de Cristo que resulta na nossa bênção é a obediência no Calvário, porque Jesus teve outras obediências, mas não foram as outras obediências de Cristo ao Pai, que ele aprendeu a obediência, como diz o escritor de Hebreus em 5, por aquilo que padeceu. Então, eu creio que essa questão da transgressão de Adão ser diferente para outros é porque tinha outros que pecaram sem precisar de uma norma, de uma regra direta, e pecaram diferentemente do pecado de Adão. Então, não seriam pessoas antes da queda, mas seria a raça humana que também passou por desobediências, por pecados
que vigorou para eles também, de certa forma, porque os que sem lei pecaram, sem lei seriam julgados, que com lei pecaram, com lei seriam julgados, mas não que esse verso 14 estivesse fazendo alguma referência a uma raça pós-adâmica, mas pré-queda, né? Eu acho que eles, nem este, nem esses textos não dariam apoio para uma questão de nascimentos de pessoas antes da queda. Valendo dizer, eu não creio que houve esse tipo de nascimentos, mas respeito quem crê, porque é um assunto que não é. A questão é a gente resolver o problema. Como é que a gente resolve o problema? Se nasceram filhos antes, eles cairiam com a queda de Adão. Esse é o X da questão. Agora, há o argumento de que por que Deus disse multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição? Isso quer dizer que ela já tinha filhos antes do pecado, porque o pecado fez acentuar a dor. Mas há também uma possibilidade de prospecção, né? No sentido de que se ela não precisaria gerar filhos com dor para se dizer multiplicarei a tua dor. O que Deus está colocando aqui, se não houvesse o pecado, ela geraria filhos com menor dor. Mas como houve o pecado, ela vai gerar filho com maior dor. Isso também resolve o problema. Essa é a questão aí. Ah, tá certo, pastor. Obrigado aí por sua explicação aí. Obrigado. Cunhado, Era você. isso mesmo que eu ia perguntar, pastor Evaldo. Gênesis 3,16. Multiplicarei grandemente sua dor. Então ele já respondeu aí, porque ele já respondeu, né? Ou ela já tinha tido filho antes e não tinha dor, muita dor, e agora no pecado ele ia ter filho, então ele ia multiplicar essa dor. Então, ou ela já conhecia antes uma dor no parto, ou, como ele falou, né, por prospecção, então ela, se não tivesse pecado, teria menos dor, né? Agora com pecado vai ter dor em abundância, né? Muita dor. Então, já respondeu, era a minha pergunta. Exato, eu tenho esse texto também aí do Hélio, mas eu vejo que fazer uma colocação assim, se ela nem tinha conhecimento disso, eu acho que não faz muito sentido, né? Você fazer uma colocação se a pessoa não tinha já tido uma experiência antes. Então, de qualquer maneira, fica aí a explicação. Cada um tire suas conclusões aí. A questão é a gente pensar se a dor ela é antes do pecado. Né? Essa questão, se a dor viria antes do pecado. Né? Também é um outro problema. Muito bem. São problemas que aparecem, né? Para a gente Né? pensar. Irmã Cristina e depois o pastor Lorival. Boa noite, pastor Evaldo. É só curiosidade, porque eu não sei de latim, não sei de grego, de aramaico, de hebraico, nem de português quase. Gênesis 4:26, que diz: E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Me explica isso. Ninguém invocava o nome do Senhor antes? Por que exatamente aqui, a Sete nasceu um filho, foi Enos, e então se começou a invocar o nome? É curiosidade demais, tá bom, pastor? Por favor. Assim, com o crescimento da geração de Caim, porque depois de Eva e Adão, o que a gente vê em termos de casamento e de proliferação da raça vem por meio de uma geração que é criativa, é inteligente, desenvolve instrumentos desenvolve a indústria, É gado, desenvolve a pecuária, desenvolve vai muitas e festa. coisas, né? É uma geração muito tecnológica, vamos colocar assim, guardadas as devidas proporções. É. Mas é uma geração muito pecadora.
não é? Muito pecaminosa. Então, quando dá-se o destaque a Enos, é para dar destaque à religião verdadeira que não se perde, né? Porque a partir dele o nome de Deus passa a ser invocado na terra, porque a gente já teve isso lá com Abel, né? Abel fez um trabalho, um culto muito interessante. Eu ainda fico meio até atrás com relação a alguém colocar aqui respeito também, mas se dizer que Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque foi com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9:22. Mas isso é anacrônico, porque o sem derramamento de sangue não há remissão vem do ano da remissão, a partir lá de Levítico 16. Então, por isso que diz que não há remissão. Mas claro que a gente tem alguns sacrifícios que são feitos por Noé e tal, de animais, Deus já pedindo e tal, e ele próprio mata animais, né, para poder vestir Adão e Eva. Só que no caso de Caim e Abel, eu fico muito mais pensativo, irmã Elias, irmã Cristina, que o problema não estava na oferta. Para mim, o problema central estava no ofertante. Então, para mim, o problema maior, porque assim, o que é que Abel fazia? Ele cuidava, ele lidava com animais, né? Ele criava os animais, ele ia ofertar o animal. O que Caim deveria ofertar era o melhor, e ele não ofereceu o melhor. Mas se ele pega o melhor do que dos vegetais lá, porque Deus mesmo diz para ele que o problema dele é que ele fez um trabalho, ele é o pai das religiões falsas, enquanto que Abel é o pai das religiões verdadeiras. Abel ofertou pela fé. E o que é dito sobre ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque ofereceu por fé. Caim não ofereceu por fé. E o próprio Deus contesta a ele, dizendo: olha, por que você está se queixando? Se você proceder bem, bem irá. Então, o Deus não falou da oferta. Deus estava muito mais porque Caim matou Abel. Caim matou Abel porque era do maligno, diz o apóstolo João na primeira carta. Então, a questão maior aí não era a oferta, era o ofertante, porque um era uma pessoa de fé e uma pessoa piedosa, o outro não era de fé. Então, eu creio, se a gente invertesse o caso e Abel cuidasse de vegetais, de frutas, dos frutos da terra, e Caim fosse o criador de animais, Caim iria oferecer um animal e Deus ia rejeitar. E Abel iria oferecer as frutas e Deus iria aceitar. Essa é a minha tese nessa questão, que eu sei que muita gente não concorda, mas eu vejo assim, para mim o problema era o ofertante, não a oferta. Então, como a geração de Caim se multiplicou, como hoje, o ímpio cresce mais, é a mesma coisa, né? Se proliferou mais, a geração de Caim cresceu mais, como o ímpio hoje cresce também mais do que o cristão, aí nasceu Enos, e aí começou-se de novo, não é de novo, Enos foi onde que instituiu ali, invocou o nome do Senhor, formando uma geração adoradora de Deus, vem dele também disso, porque o que o irmão falou do sangue, eu ouvi isso daí com o professor Flávio Zaledo, no seminário, no CETA. Ele falou, não tem nada a ver com sangue e com vegetal, não tem nada a ver. Falar que só aceitou Caim porque não foi com sangue, não tem nada a ver, era o coração dele, era ele, o problema é ele, não é a oferta, é o ofertante. Eu ouvi isso no seminário. Então, isso, mas se invocava o nome do Senhor. Por que fala? Então se começou a invocar o nome do Senhor. Foi a partir de Enos. Tá bom. É isso, e aí que vem a descendência de Sete, né? Sim. Aí você vai ter uma descendência de pessoas tementes a Deus, você vai ter um que vai ser arrebatado, que é o Enoque, né?
você vai ter É Noé, você vai ter uma uma turma geração boa aí. piedosa. E aí, por que que houve o dilúvio? Porque houve a corrupção. Mesmo entre mesmo a geração de Sete vai se corromper, porque ela vai se corromper, vai se relacionar com e vai gerar gigantes na Terra e esse casamento misto é que provoca o dilúvio, né? Então, essa é a questão. E isso em relação à oferta, até no Levítico você vai ver que não tem oferta só de sangue, tem oferta de Exato. boi, tem oferta de vários tipos que não tem sangue, mas a oferta que vai ser trabalhada com sangue é a oferta para remissão de pecados em si. Então, Abel e Caim, eles não deram oferta para serem salvos. Caim já era salvo, Abel já era salvo antes da oferta. E Caim já não era salvo antes da oferta. O problema era a fé. Um tinha, outro não tinha. Essa é a questão. Tá bom. Obrigada, pastor. Muito bem. Irmã Cristina, fala o nome de uma pessoa que eu gosto muito, pastor Flávio Zaleto. Fizemos seminário juntos, eu, ele e o Nelson, éramos inseparáveis. Fiquei com saudade agora. Pastor Lorival Jordão, por favor. É só uma observação que eu tenho, o pastor, no início da explicação, das respostas, mencionou que ah, Caim e Abel estavam ainda na dispensação da inocência. Eu acho que a inocência, ela acaba quando acontece o pecado, né? Quando Adão e Eva Eu falei, transgridem o decreto de Deus. A única lei que existia, eles conseguiram, né, Lorival, transgredir. eu falei isso. Se eu falei, me perdoe, viu? Eu não, então, foi um ato falho, porque Caim e Abel não estão mais no Éden, né? Eles nascem fora do Éden. A inocência ela está dentro de um processo pós-edênico, né? Agora era consciência, né, nesse período aí. Exato. Então, Nós, Caim e Abel, eles são filhos já fora do Éden. A questão era se Adão tinha filhos antes do Éden ou antes da queda, né? Mas não tem. Se eu falei isso, me perdoe aí, porque foi um ato falho. Eu não. Então, corrigido. E a questão de filhos de Adão antes da queda, bom, poderia vir daí as filhas dos homens, né? Cobiçadas. Outra coisa, a questão de tempo, que a gente fala, bom, Sete veio com 130 anos da vida de Adão. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? Pela narrativa ali. Mas, no, às vezes nós ficamos pensando na teoria do intervalo, que abre um espaço para um período, né, de um outro mundo, vamos dizer assim, e esquece que Adão teve muito trabalho que Deus para ele. Deus deu para ele, né? Por exemplo, a questão de nomear os animais. Isso não é um trabalho simples, nem pouco. Ele teve que dar nome para todos os animais, desde de gado até aves, todo animal do campo. Então, hoje, quando um cientista descobre um animal, um bicho, ele se torna, né, ah, prêmio Nobel e tal, enfim. Então, Adão é o maior cientista que já houve na face da Terra, e ele teve ali pelo menos 100 anos para trabalhar isso. E nesse período, logicamente, eu creio que ele teve muitos filhos, que gerariam aí os descendentes, parentes, para Caim também, né? Dizer sobre a existência de outras pessoas. Então eu vejo esse trecho aqui, assim, com um lapso de tempo bem maior do que a leitura nos sugere, né? Então era isso que eu queria dizer, só contribuir. É assim. E no capítulo 5 é dito assim que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Eles. Além de Caim, Abel e Sete, eles tiveram filhos e filhas.
E aí a gente pode pegar uma dessas filhas e dar como esposa de Caim. Ou até uma prima. A gente tem essas possibilidades aí na proliferação da humanidade. Então, nesse contexto de filhos e filhas, a gente tem grandes possibilidades. Daí, o alguém que te achar, no caso, pode te matar, já seria parente, né? Já seria dentro do contexto da própria irmandade, que essa família, com certeza, ela vai se proliferar e crescer, né? Um outro dado que é católico é o dado do sacramento do casamento, né? O casamento como sacramento, em que eles dizem que o pecado de Adão e Eva foi o sexo, né? E a gente sabe que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência, né? Não havia nada de anormal, especial no fruto. O fruto era como qualquer um, não tinha nenhuma magia naquele fruto para eles comerem e acontecer algo especial sobre eles, né? O problema foi a desobediência, poderia ser qualquer outro fruto. O nome que é dado é um nome bem interessante, mas esse nome hoje já ganhou outras dimensões. Alguém acha que foi maçã, mas maçã era muito complicado nascer naquela região. Mas era o fruto que está por aí e a gente não sabe qual é. O fruto que era mais especial era o fruto da árvore da vida, porque precisou ser guardado para eles não comerem. Mas o fruto da ciência do bem e do mal, ele não é um fruto bem específico e como que ele já tivesse a semelhança da árvore da vida sumido do mapa das frutas, né? Nos Ô, dias de pastor hoje. E Evaldo, pensando no ô, caso irmão do, Dorival, deixa eu só corrigir uma questão. Ele falou do que poderia ser é, a, Sobrinha, sobrinha, não. Sobrinha? prima, Isso, prima, sobrinha, né? prima, prima. Prima, irmã não. isso. Não, prima não daria para ser, né? Tem que ser sobrinho, né? Sobrinha. Porque para ser prima, Adão e Eva teria que ter parentes, né? Irmão. Abel Tá teria que ter certo ou tido não? filhos para ser prima. Oi? Filha de Abel ser prima de. Ele teve filhos e filhas. Eu estou falando de uma irmã de Caim que casou com um outro irmão de Caim e gerou alguém, e aí vem o laço de parentesco, né? Aí pode entrar É. prima, pode entrar, entendeu? Nesse contexto, quando diz que ele gerou filhos e filhas, esses filhos e filhas foram também se multiplicando, né? Certo. Era mais nessa linha. Ok. Pastor Desculpa aí, José, pastor Lorival. O pastor Lorival estava querendo falar, ô Elias, eu ia falar, interrompi, pastor desculpa. Lorival? Não, eu só ia comentar a respeito de Caim e Abel, que na ocasião do homicídio, Abel e Caim eram, eu acho que eles eram homens ilustres ali dentre a população que houvesse, né? Suponha que tivesse ali um clã de Adão e tal, tudo bem, mas Abel e Caim deveriam ser homens de muito renome, por serem os primeiros filhos de, né, ali. E então o receio de Caim não era sem causa. Eu creio que ele tinha muito motivo para recear, né, os demais familiares, porque o assassinato ali foi para uma pessoa muito importante da família, né, ainda mais querido, que se ele era desse tipo, um filho de Deus, né, um crente mesmo, deveria ter a graça ali com ele, tudo isso deve ter fortalecido muito a inveja de Caim para cometer o assassinato e depois que ele fez, ele ficou com medo, logicamente, E do povo, né? também, pastor Lorival, e também quando a gente lê assim, que Deus colocou o sinal na testa dele
para quem achá-lo, não o matar. Esse quem achá-lo pode, alguém pensa em encontrar alguma pessoa lá na frente, mas pode ser também que os parentes Sim, empreenderam, foram dar uma de polícia, e aí justiceiro. foram buscar, então vai procurar e tal, se encontrar, se achar, entendeu? Não é a gente pensar somente em... E quando diz que ele edificou uma cidade, o filho que botou o nome do filho dele, não é uma cidade como a gente pensa, né? É uma aldeia menor que pode levar esse nome de cidade, mas é algo menor. Então, o alguém achá-lo pode ser também uma busca para poder fazer justiça à morte de Abel, né? Isso aí pode também ocorrer. E também, José. irmão, só para concluir ali esse tempo, eu gosto muito de pensar sobre isso. O vigor de Adão e Eva e seus filhos não eram pessoas assim que nem nós, né? Já raça degenerada. Eu acho que faltava pouco para gigantes ali. Adão foi feito pela mão de Deus, né? E Eva. E eles viviam 1000 anos, tranquilo, até Noé. Então, não estamos falando de pessoas, de qualquer pessoa, mas do início da criação, com todo o vigor, né? Enfim, já falei demais. Não, pastor, mas é isso mesmo, muito bem pensado, muito bom. Pastor José, por favor. O pastor Edivaldo falou sobre o pensamento católico de que o pecado original seria o sexo, né? Há essa visão, do nosso ponto de vista, equivocada. E eu penso que é isso que deu origem a outro pensamento equivocado também, de que Maria não poderia ter tido filhos, porque senão ela teria pecado. Então, como eles creem na Imaculada Conceição de Maria, que Maria, então ela não poderia ter filhos, senão ela teria pecado. Inclusive, eu ouço dizer, isso os irmãos podem até me ajudar ou me corrigir nesse sentido, de que em tempos atrás, quando uma mulher tinha vida íntima com o seu marido, ela tinha que confessar para o padre como pecado. Não sei o que os irmãos sabem a respeito disso, né? Então, essa ideia, essa concepção errada de que o sexo teria sido o pecado original, isso não faz sentido, porque antes do pecado, Deus tinha dado a ordem para o homem de crescer e multiplicar, né? Não teria outro jeito, outra forma. É isso, meus irmãos. Só queria colocar isso. Obrigado. É isso aí, pastor. Essa visão distorcida, ela até entre nós mesmo, quando éramos pequenos, né, que a gente jogava bola e tinha aqueles palavrões, né? E às vezes um chamava o outro de filho de prostituta com aquele outro nome, e a pessoa até admitia que era filho de prostituta por causa do sexo, dizia que era de uma pessoa só. Então, essa visão de que o sexo é um ato prostituto é uma visão que vem dessa distorção de que a pessoa que se relaciona com a outra pessoa no casamento está pecando, está pecando. Daí o celibato para os padres, né? E essa visão também de Maria, que o senhor colocou muito bem. Então, é algo e infelizmente há alguns crentes que pensam também que o sexo é só para procriação, já pensando nesse problema da questão de ser virgem é ser mais pura do que ser casada, porque se relacionou sexualmente. E isso gerou a prostituição ou algo dessa natureza. Por isso que a Igreja Católica coloca o casamento como um dos 7 sacramentos e é violentamente contra o divórcio, não admitindo em nenhuma circunstância o divórcio, porque ela vê o casamento como sacramento. Essa é uma questão. Mas a gente sabe que, à luz da Bíblia, o sexo já havia a prática do sexo antes da queda, porque Deus mandou
que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra. É isso. Irmão Carito. Irmão Carito. Só o seu som, irmão. Isso. O pastor, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do livre-arbítrio, né, sobre Caim e Abel, né? Ah, o Senhor falou, né? Por que estás irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, certamente não serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, né? Cumpre a tu dominá-lo. Fala alguma coisa sobre isso para gente. Tu entendeu? Eu queria que o senhor melhorasse mais a pergunta aí. O senhor está colocando o livre-arbítrio, Isso, e aí o senhor põe o proceder, não é isso? No proceder. isso. Que Deus está cobrando se ele proceder bem ou proceder mal. Não é isso? Exato. Exato. E aí o senhor está falando de uma ação. Ele tinha a condição de, se ele procedesse bem, né, automaticamente ele seria aceito. Mas como ele procedeu mal, não foi aceito o sacrifício dele. Sim, E cumpre a ele. Ele tem o poder na mão de dominar, de, 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 de dominar a situação. Então, aí ele tinha ali o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal naquilo que ele ia fazer. sim, sim. Agora, um pouquinho diferente de Adão e Eva, no caso de Adão, porque antes do pecado, a expressão latina, posse pecarem, posse não pecarem. Então, ali o livre-arbítrio admitia que o homem poderia não pecar e poderia pecar. Então, esse campo aí, no ângulo de um livre-arbítrio mais, vamos colocar assim, pleno, né? Ele teria Exato. condições ele teria condições de não pecar. Adão é o único homem do mundo que tornou-se pecador por haver pecado. Todos os outros homens, também à exceção de Cristo, e Cristo não tinha pecado, mas todos os outros, eles são pecadores porque nasceram pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós não somos pecadores porque nascemos pecadores. Enquanto que Adão e Eva, eles se tornaram pecadores por haver pecado. Essa é a questão. E aí, depois disso, o homem tornou-se totalmente depravado. A depravação total chegou. E a partir isso está em Caim também, está em Abel. Então, a depravação total faz com que haja a necessidade da intervenção divina para que o indivíduo possa, no campo soteriológico, responder à ação de Deus, porque ele não toma iniciativa na salvação. Os arminianos estão errados nesse. Eu não sou defensor fanático da tulipe, não. Eu acho que a depravação total de muitos calvinistas eu não encontro na Bíblia, que é aquela depravação que diz que o homem é o defunto e que o defunto não pode ouvir a voz de Deus. E aí eles dizem que, primeiro, eles dizem que a regeneração é para a fé e não pela fé. Só que eu não vejo na Bíblia, em nenhum lugar, dizer que a regeneração é para a fé. Eu vejo que a regeneração é pela fé, como a justificação é pela fé. Eu não creio que a pessoa nasce de novo para crer. Eu não creio que o incrédulo, essa é a visão da tulipe, de que o T lá, a pessoa primeiro tem que, porque é defunto, não pode ouvir a voz de Deus, então Deus tem que primeiro ressuscitar a pessoa para a pessoa poder receber a Cristo. Só que aí diz assim, porque Efésios 2:1 diz que nós estamos mortos em ofensas e pecados, então nós somos um defunto, e defunto não ouve a voz de Deus. Quer ver a gente quebrar essa tese?
tranquilamente, Adão caiu no Éden, não caiu? Positivo. E depois de caído, ele é o símbolo maior da depravação total, porque ele é o primeiro morto em delitos e pecados. Ele é o primeiro morto. Mas ele se escondeu. E Deus perguntou: por que você se escondeu? Ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim. Olha o morto ouvindo a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz soar pelo meio do jardim. Outra coisa, meus irmãos, não, Caim é o eleito. Caim, desculpa, Adão, eu estou ouvindo o pastor Lerival, estou ficando velho, viu? De vez em quando eu. É por isso que o senhor me corrige aí quando eu tiver. Aí Adão é o eleito, mas Caim não é. Caim é do maligno. E Caim ouviu a voz de Deus. O senhor acabou de dizer aí que Deus conversou com ele e disse: se procederes bem. E Deus ainda se justifica para Adão. E Deus ainda conversa com Adão e para Adão que se justifica com Caim. E Deus ainda tenta Deus ainda corrige Caim. Deus ainda coloca um sinal em Caim e disse: olha e tal. Então Deus conversa com o defunto. Então não existe defunto, existe um morto. Mas uma coisa é morto em delito e pecado, outra coisa é alguém dizer é defunto, não ouve a voz de Deus. E aí a gente pode ir para o outro campo, Isaías 55, quando o profeta diz lá: ouvi e a vossa alma viverá. A pergunta que fica é: se fosse regeneração para a fé, seria como? Vivei e a vossa alma ouvirá. Não era assim que tinha que ser? Vivei e a vossa alma ouvirá, e não ouvir e a vossa alma viverá. Aí quando você chega lá no texto do Novo Nascimento, que é o texto lá de João, capítulo 1, aí lá diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, primeiro recebe para nascer de novo. Ele diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, primeira pessoa nasce de novo? Não. Primeira pessoa ouve e depois ela. Aí vem Jesus no capítulo 5 e olha o que ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que ele está dizendo? Aí ele diz assim, aí ele vai lá e diz assim, no verso 20, para explicar isso aí, que ele fala em 5, 24 e 26. Aí ele, 24 e 25, aí ele diz assim: vem a hora e agora é em que os mortos, essa tulipe, essa ideia de depravação total, novo nascimento para depois crer, olha o que ele diz lá: vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então não é regeneração para a fé, porque Jesus está dizendo: os que a ouvirem viverão. Senão teria que ser os que viverem ouvirão. Está entendendo como seria a coisa? Então, eu não embarco nessa, não. Eu não sou nem arminiano, nem calvinista desse jeito, não. Eu prefiro avaliar a coisa para poder. Eu quero não pecar contra a Bíblia. Então, eu não estou vendo essa coisa de dizer que a pessoa nasce de novo para depois ela crer. Eu vejo para mim, a fé e o arrependimento são concomitantes, mas o novo nascimento é resultante da conversão. Então, eu não vejo na Bíblia um incrédulo nascendo de novo sem ser salvo. Porque a ideia é essa: a pessoa incrédula nasce de novo, e aí depois que ela nasce de novo, ela vai ouvir. Até o morto. Você vai pensar comigo, Lázaro está lá no capítulo 11 de João. Pense comigo, quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora, você acha
que primeiro Lázaro foi ressuscitado para depois ouvir esse vem para fora? Ou foi essa voz, vem para fora, que fez Lázaro ouvir, que o ressuscitou? E ele diz também: vocês não maravilhem disso, não fiquem maravilhados disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, não, os que a ouvirem não, todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso quer dizer que quando Jesus voltar, os defuntos ouvirão a voz do Filho de Deus, os defuntos ouvirão, e eles vão ressuscitar, porque eles, até decompostos, em pó, ouvirão a voz do Filho de Deus, aí eles ressuscitam. Então, essa tese de que defunto não ouve a voz do Filho de Deus, ela é furada, né? Ela não é uma tese correta. Mas eu estou entrando no outro campo aí que eu não deveria nem entrar, mas eu entrei. Não posso fazer mais nada, meu irmão, Elias. Já entrei, já Tá até. bom, tá bom. Sim, Irmão mas Daniel, e depois o primo levantou a mão, mas ele parece que abaixou, mas por enquanto o irmão Daniel. Doutor Evaldo, essa questão do de ter o filho, desculpa de voltar lá no começo da nossa, mas com a sua fala, eu entendi direito do começo, quando falou sobre os filhos de Adão antes ou depois da queda. Porém, quando o senhor começou a explicar agora a questão que Adão foi o primeiro que pecou, né? Foi o primeiro que pecou e nós não. Nós nascemos pecadores, por isso nós pecamos, né? Nessa condição, eu entendo que os filhos de Adão teriam que vir, no meu entendimento, depois da queda. E fazendo uma conta rápida, em questão de quantos filhos teria, em pouquíssimo tempo se habita toda aquela terra na condição que tinha. Por isso que Caim saiu e já tinha pessoas, claro, parentes dele, naquela outra cidade para onde ele foi. Mas eu entendo que esta fala que o pastor falou nos engessa na questão do nascimento pré-queda. O que diz, pastor? É assim, essa fala, Ah, assim, regra geral, Salmo 51, verso 5. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então, assim, o fato de Adão ser o primeiro homem a pecar e tornar-se pecador, porque ele tinha uma justiça emprestada. Quando a gente pensa assim, a gente pensa no caso dos anjos, né? Os anjos são seres que eles tinham uma justiça emprestada quando foram criados. Eles foram criados e tinham uma justiça emprestada. Na hora que eles caem, os que caem, eles são confirmados na iniquidade. E aí eles perdem a justiça emprestada e são confirmados na injustiça, que é a palavra iniquidade. Então, confirmados na iniquidade, eles perdem a equidade e tornam-se iníquos. E os anjos bons, eles tinham a justiça emprestada. Depois do teste, eles perdem a justiça emprestada, mas eles são confirmados na equidade. E sendo confirmados na equidade, eles passam a ter uma justiça própria, que ninguém arrancará deles. Então, os anjos bons são confirmados na equidade, os anjos maus são confirmados na equidade. Mas na criação, por serem agências morais, Deus emprestou a justiça para os bons e os maus.
Só que os maus perderam e foram confirmados na iniquidade. Os bons perderam e foram confirmados na equidade. Todos perderam a justiça que Deus emprestou. A gente vai para Adão, Adão é a mesma coisa. Adão e Eva tinham uma justiça emprestada. Na hora que houve a queda, eles perderam a justiça e foram confirmados na iniquidade, todos. Os anjos não. Os anjos, os bons perderam a equidade, mas agora adquiriram uma equidade própria. Os maus perderam a equidade e adquiriram a iniquidade. O homem adquiriu a iniquidade, ele se tornou iníquo e passou isso para a raça. Até que Cristo veio e imputou em nós uma equidade dele. E agora nós somos, os incrédulos continuam iníquos, injustos, e nós fomos declarados justos pela justificação de Cristo. E ele imputa em nós a justiça dele. Então, isso, irmão Daniel, é algo muito importante que o senhor coloca, né? Que o senhor pensou, né? A turma aqui, irmão Elias, a turma aqui é muito inteligente. Quando vem perguntar, já me prepara aqui. Então, o que o irmão traz é algo muito interessante, porque essa questão, ela vai, sim, ser muito importante para dizer quem vem depois dele é iníquo. Então, nasceu da iniquidade, nasceu do pecado, e, consequentemente, todos pecaram e destituídos estão. Agora, há os que defendem que teve filhos que nasceram antes, mesmo que tivessem nascido antes, eles seriam confirmados na iniquidade por representação natural do Adão. Que é a diferença assim do tradicionismo para o criacionismo. O pessoal do criacionismo, eles olham para Cristo como um cabeça federal da raça, um mero representante da raça. Então, nós não estávamos lá, nós tivemos um espírito criado no momento da gestação, mas a gente cai porque ele nos representou. Então, ele tomou nosso lugar, representando a gente para o mal, como Cristo toma o nosso lugar, representando para o bem. E aí ele cai, né? E no nosso caso, não. A gente prefere, ao invés de chamar de cabeça federal da raça, nós vamos chamar de cabeça natural da raça, em que nós caímos com ele. Então, a gente caiu com Adão via gestação de Eva, que tem o seu primeiro filho, Caim. E aí vem todos os outros depois. Se a gente colocar uma meia dúzia de filhos antes, a gente vai ter que tentar arrumar essa casa, dizendo, ele está lá, ele nasceu puro, ele nasceu santo, com a justiça emprestada, mas na hora que Adão caiu, além de perder a justiça dele, Deus foi lá e também tomou a justiça dos que estavam do lado de fora, fora do ventre. É isso aí. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Eu tinha duas mãos aqui levantadas, mas que abaixaram, que era do pastor José e do primo. Então, se confirmar isso, então, pastor Ulisses, por favor. Eu acho que vai ser a nossa. Daniel, Perdão, pastor Ulisses. Oi? Perdão, pastor Ulisses. Eu acho que vai ser a nossa última pergunta de hoje à noite, que são 22 e 25, né? Então, vai ser a nossa última pergunta de hoje à noite, pastor Ulisses. na realidade é uma colocação. Daniel, Pois não, pastor. lá em Romanos 5,12, fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado No no mundo. mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se eu vou crer que Adão teve filhos antes da queda, automaticamente eles sofreram com a queda do homem, Perfeito. como a criação também, porque a Bíblia diz, né, que a criação geme e espera a redenção. E a criação foi feita antes do homem, né? Então, só essa colocação só, tá bom? Tá bom. Obrigado, pastor. E aí a gente defende essa tese que eu falei na semana passada. O pecado de Satanás
o Lúcifer, o pecado dos anjos bons que se tornaram maus, só atingiram a eles. Se a queda foi lá no céu, que é o que é provável, né? Porque eles foram criados no céu, saindo da teoria da lacuna, aí a gente não tem um Éden mineral na Terra, uma Terra que se tornou sem forma e vazia, não, a gente tem uma queda do céu. A queda de Lúcifer e dos seus anjos foi no céu. Então, se a queda dele foi lá nos céus, o pecado deles não atingiu os céus, não atingiu a terra, não atingiu as estrelas, não atingiu os planetas, os cometas, não atingiu nenhuma parte do cosmos, nenhuma parte do universo. Por quê? Porque o pecado deles se originou neles. Eles originaram o mal. O mal não foi criado, o mal se originou, o mal moral foi originado. Então, ao se originar neles, como diz lá Ezequiel, perfeito eras nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Se achou iniquidade em ti. Então, eles foram confirmados na iniquidade e foram condenados sem possibilidade de arrependimento. Fechou aí, então eles estão condenados, mas o pecado só atingiu eles. Se ele chegasse lá no Éden como chegou, tentasse os nossos primeiros pais, e os nossos primeiros pais não aceitassem a tentação, não pecassem, ele continuaria Satanás e os anjos. Não teríamos mais tentação. Eles foram confirmados na iniquidade. Eles seriam lançados no lago de fogo de imediato. E a gente continuaria a viver na terra sem Deus precisar fazer reparo, uma nova criação, um reparo em nada, nem lá em cima, nem cá embaixo. Entendem? Porque Deus, o pecado só atingiu a eles. Então, se os nossos primeiros pais não pecassem, nós não teríamos nenhum problema de Deus reparar nada. Exato. Agora, quando Adão pecou, o pecado de Adão, que não o tornou Satanás, mas o derrubou, tem a consequência das consequências. Maldita é a terra por causa de ti. Então, o pecado que afetou o universo, aí o que o pastor Ulisses colocou, atingiu o mundo. O pecado, citando Romanos, o pecado entrou no mundo por Adão. Não foi por Satanás e pelos seus anjos. Claro que ele veio lá e ludibriou, mas quem accedeu, quem aceitou o problema foi Adão. A palavra had, né? Hakad, domine. Deus disse, domine sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ele teria que ter o domínio. Só que ele passou o domínio dele para o Satanás. Aí que o Satanás fez o escarcéu no mundo. O Satanás começa a botar as marcas e digitais dele no mundo quando o homem passa o domínio para ele. Mas a gente não está... O que eu quero dizer, entendo os irmãos, o pecado original de Satanás não afetou a ninguém, a não ser a ele mesmo, como aos anjos. Agora, na hora que o homem passa para ele o domínio, lá em Lucas, ele vai dizer para Jesus, em Lucas 4, tudo isto me foi dado e eu dou a quem eu quero os reinos do mundo. E é por isso, meus irmãos, que o amilenista está errado, porque Deus tem que fazer o reparo, e Deus vai fazer o primeiro reparo no milênio. E aí, capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, tocou o sétimo anjo a sua trombeta e
os reinos do mundo voltaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre. Então, há necessidade de Deus reparar tudo esse domínio. Então, por conta disso, eu deixo claro para os irmãos que foi o pecado de Adão que atrapalhou o universo, que afetou o cosmos. Não foi o de Satanás. Satanás afetou a ele. Mas quando ele tenta no Éden, e Adão dá a carta, dá a chave, aí ele se torna o Deus desse século, o príncipe desse mundo, e faz bagunça na terra. Mas a culpa é de Adão. Nesse campo, o culpado é Adão. Não estou sendo advogado do diabo, não. Mas muito bom, pastor Ulisses. Pastor Lorival, é rapidinho? É rapidíssimo, bem rápido. Pode ficar para a semana que vem, inclusive, a resposta, mas eu não posso perder o A calorzinho pergunta. aqui da. Ah, bom, primeiro, deixar para o pastor Evaldo o pensamento. Pastor Evaldo, se o senhor fosse tricotomista e não mudaria o seu entendimento sobre essas questões que o irmão explicou, sobre a questão do novo nascimento e tal, né? Isso aí, lógico, o irmão teria que se imaginar tri, né? E ver um espírito morto sendo ressuscitado, como há textos que falam sobre que nós estamos ressuscitados em Cristo e tal. Não vejo como isso pode acontecer se não estivéssemos mortos, né? Mas isso é uma resposta que precisa de pensar, né? A outra questão é, certamente morrerás. Nós já falamos esse assunto sobre, o pastor já explicou que não havia morte antes, né? A morte precisaria ter existido para a gente pensar em alguma coisa pré-criação, né? Agora, se a morte não existia e Deus coloca um decreto, certamente morrerás, como que Adão, que foi criado por Deus, né? Ele nunca tinha visto morte antes na sua vida. Como que ele poderia entender essa questão né, o que é morrer? Para tentar também avaliar a gravidade da transgressão dele. Mas hoje nós já estamos com o tempo estourado, né, para responder isso. Aí o pastor vai ter mais tempo Profundo, hein? para pensar. Profundo, hein? Muito bom, muito bem, muito bem. Então, ó, pastor Uri, dá para pensar dá para responder, porque o senhor falou se fosse tri, que eu levei uma boa caminhada na minha vida como tri. Então, tenho condições de responder essa questão, mas na próxima live. isso, fica para a semana que vem. Muito bom. Agora, hoje o nosso estudo, a gente nem conseguiu entrar no nosso estudo, né, pastor Evaldo? Eu acho que a semana que vem a gente entra, mas ao mesmo tempo eu fico muito contente porque é um tempo que a gente tem para essas perguntas e respostas e colocações que poucos podem dar para nós, né? E a Exato. gente tem um pensamento e às vezes o nosso pensamento não é tão, né? E a gente realmente tem esse tempo livre para pensar, para concordar, para discordar. Então, eu acho realmente, eu sei que os irmãos também acham uma bênção, realmente, muito bom. Amém. Muito, Amém. muito Aí, irmão, obrigado, pastor. Pode só falar. assim, a gente tem o Escatom, e todos que vão ouvir o Escatom, vão acessar essa live, vão entender que o Escatom, ele não se concentra só numa temática em si. Hoje nós estamos analisando nosso livro, mas antes do livro o Escatom já existia. E assim, em algum momento do escatom vai ser necessário a gente também tirar algumas dúvidas que pode ser também de quem acessa aqui. E Perfeito. conversar um pouquinho sobre alguns temas que não estão distantes da escatologia, mas que podem entrar como entraram e foi muito bom a gente poder ver. O senhor só vai verificar o que é que o senhor vai
qual tema que o senhor vai dar essa live. Aí é com o irmão Elias que vai Pois é, eu estava pensando no tema que eu ia dar aqui, eu pensei um pouco já no finalzinho, eu confesso que eu não sei ainda, mas fica aí, pastor Evaldo, me ajuda, primo, me ajuda, quem quiser também, me manda lá, ó, o tema é esse, porque realmente foi, né? Mas tá bom, uma bênção, muito Não bom, tem muito fim bom. se não tiver começo. Hoje estudamos o começo. Super. Mas vamos lá. Vamos então terminar com uma oração. E depois que terminarmos, aí o irmão Cláudio vai conversar com o pastor Evaldo e vai continuar aqui, viu, pastor Evaldo, irmão Cláudio? Eu deixo aqui, eu só desligo a gravação depois da nossa oração e vocês fiquem à vontade para a gente conversar. Eu também vou sair, converse, depois eu venho, desligo numa boa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu vou pedir para o pastor Ulisses, por favor, pastor, nos despedir com uma oração. Pode ser? Por favor. Tranquilo, vamos orar. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um dia de escatom, mais um dia de aprendizado e de relembrar coisas que nós já sabíamos, já cremos e já defendemos, ó Deus. Então, continue nos dando sabedoria, ó Deus, dando sabedoria ao pastor Evaldo, a cada um de nós que participamos. Mais uma vez quero lembrar o pastor Danilo, lá com a sua esposa, que o senhor esteja à frente de toda aquela situação, Amém. com a saúde da esposa. Abra as portas ali. Também, ó Deus, nos dê uma boa noite de descanso. Possamos reclinar nossa cabeça no travesseiro e descansar porque o Senhor nos guarda. Essa nossa oração é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém. abençoe a todos, meus queridos. Boa Um noite, abraço, noite. pastor. irmãos. Boa noite, Obrigado, Maurício. pastor Evaldo. Noite. Foi Muito muito bom, hein? Deus Obrigado, abençoe. pastor. Deus abençoe. Noite. Obrigado, pastor Evaldo. Um abraço. Deus abençoe. pastor. Boa noite. Irmão Klaus, você quer falar comigo, hein? Quero, pastor. Meu irmão Klaus, fica à vontade aí, tá bom, irmão? Eu vou também ficar de lado aí, vou dar uma saída, depois eu volto e desligo. Fica à vontade. Eu não terminei a Obrigado. gravação, olha Vou só. tirar a gravação, né, irmão? Ah,